Olá! Você já se perguntou por que eu não consigo parar de pensar no narcisista? O vídeo de hoje é o primeiro que eu vou fazer de uma série sobre os sintomas que as pessoas que sobreviveram ao abuso narcisista podem ter. O objetivo dessa série é te ajudar a entender o que está acontecendo com você caso esteja passando por isso. Hoje eu vou falar de um sintoma que é muito frequente, que é a ruminação. O que é a ruminação? É um pensamento repetitivo que você não consegue tirar da sua cabeça. Você pode ficar pensando sobre a pessoa narcisista, sobre as situações que já aconteceram ou como poderia ter sido a sua vida ou se alguma coisa tivesse sido diferente, se você não tivesse conhecido essa pessoa. O que caracteriza a ruminação é esse pensamento constante e fora do seu controle que de algum jeito te imobiliza. Hoje eu vou falar sobre o que é a ruminação, por que ela acontece em relações de abuso narcisista, o que a neurociência tem descoberto sobre o que acontece no cérebro enquanto você rumina e no final eu vou dar algumas sugestões de como você pode lidar com esse problema. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu farei sobre narcisismo e psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devipur, eu sou psicóloga clínica, atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. É muito difícil conseguir se separar de um narcisista, mas quando a gente consegue, depois de separação, a gente pode ter uma sensação enorme de vazio e de falta de energia. Boa parte dessa energia ela pode estar sendo consumida pela ruminação. Esse é um padrão de pensamento obsessivo em que você não consegue parar de pensar na pessoa ou em situações que estão relacionadas com ela. São pensamentos intrusivos que vêm à sua mente sem que você queira. Você sente que esses pensamentos estão fora do seu controle e é muito difícil conseguir sair desse padrão. Isso já aconteceu com você? Você ruminou durante ou depois da relação com o narcisista? Se você viveu essa experiência, escreva aqui nos comentários e diga como você conseguiu diminuir a ruminação. Se você está vivendo esse processo, pensando sobre a mesma coisa muitas vezes, você pode estar tendo dificuldade de se dedicar a outras coisas da sua vida. Você pode achar difícil se concentrar no trabalho, estar presente com outras pessoas, cuidar dos seus filhos, cumprir com as suas responsabilidades do dia a dia, cuidar de si mesmo. Você pode começar a esquecer de coisas que são muito importantes para você. E a ruminação toma quase todo o seu espaço mental. É muito comum isso acontecer quando uma pessoa vive situações de abuso narcisista. É o que a gente observa muito na clínica. Esse sintoma é difícil porque ele te deixa mentalmente ligado naquela relação e atrapalha a sua saúde mental. O que provoca a ruminação? A gente rumina para tentar entender o que foi que nos aconteceu. A ruminação está muito ligada com a confusão que existe nesses relacionamentos. Você pode ficar repassando muitas vezes a mesma cena, algo que você não conseguiu entender, ou algo que você fez e que você poderia ter feito de uma outra forma. E esses pensamentos roubam muito a sua energia. Acontece que você pode estar tentando encontrar uma solução para um problema que é insolúvel, que é o fato de que os narcisistas não mudam. Uma outra causa importante da ruminação é o estresse pós-traumático. Nessas relações você pode ter vivido situações de muita violência psicológica. As experiências traumáticas, elas não conseguem ser integradas na consciência. E o pensamento repetitivo é uma tentativa de absorção daquela experiência. A ruminação pode acontecer tanto durante quanto depois de terminada a relação. Durante, você pode ficar se perguntando o que é que você está fazendo de errado. Você pode sentir o tempo todo muito medo do que é que pode acontecer, de quando será a próxima reação de raiva, quando que a pessoa vai se descontrolar outra vez. Então, essa situação de estar pisando em ovos faz com que você fique o tempo todo tentando prever o comportamento do outro, prever como é que ele vai reagir. Por isso é que você fica pensando tanto. Enquanto você ainda não conhece os padrões do narcisista, você pode ficar se perguntando se em algum momento essa pessoa vai mudar. Por que ela não é mais como ela era no começo? Por que ela está fazendo isso? Por que ela cria tanta confusão? Você pode ficar criando cenários possíveis. Não importa o que você pense, nem o que você faça. Nem os narcisistas, nem o seu passado vão mudar. Por isso, o primeiro passo para tentar se libertar da ruminação é aceitação. Aceitar o que aconteceu com você. Entender sobre o narcisismo, ter uma visão mais clara e menos confusa dessa realidade, podem te ajudar a decidir o que fazer daqui para frente. Vou falar um pouco agora sobre o cérebro, para que você entenda como é que a ruminação acontece. Nosso cérebro tem 2% da massa do nosso corpo, mas ele consome 20% da nossa energia. Ele tem uma atividade metabólica intensa e a queima calórica do cérebro, ela está relacionada com o nível de concentração e o total de tempo que a gente passa pensando. Quando a gente está ruminando, apesar de parecer que a gente não está fazendo nada, a gente pode sentir uma sensação de cansaço muito grande. E esse peso é causado pelo excesso de pensamento.
A ruminação é chamada de um tipo de pensamento espontâneo, um pensamento automático. Os pensamentos espontâneos, em alguns estudos, podem ser chamados de mente divagante. Quando a nossa mente divaga, parece que a gente não está pensando em nada, mas as pesquisas mostram que nesses momentos nosso cérebro está muito ativo. Um estudo publicado em 2010 na revista Science tinha o seguinte título: Uma mente divagante é uma mente infeliz. Na descrição do vídeo você encontra a referência de todos os artigos que eu usei para fazer esse vídeo. Esse estudo analisou mais de 2.500 adultos. E o que os pesquisadores descobriram? Primeiro, que a mente divaga com muita frequência, independentemente do que a gente esteja fazendo. Durante mais da metade do tempo que a gente está acordado, nós temos pensamentos e emoções espontâneos que formam uma forma de um diálogo interior. Ficamos muito tempo conversando dentro da nossa cabeça e quando fazemos isso, ativamos as nossas vozes internas. Sobre o que as pessoas pensam quando a mente divaga? Os pensamentos divagantes, de forma geral, elas são projeções em relação ao futuro, lembranças do passado ou pensamentos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Quando a gente divaga, a gente está desconectado do que está acontecendo ao nosso redor, do presente. E esse estado mental, como eu disse, é muito cansativo. Outros estudos dizem que podemos estar divagando cerca de 70% do tempo, mesmo quando estamos fazendo outras coisas. Por exemplo, quando você está dirigindo e não lembra do caminho que você fez, isso acontece porque você estava sonhando acordado. As áreas do cérebro que ficam mais ativas nesse momento de conversa interior são as relacionadas com a linguagem, com a imaginação e com o planejamento. O pensamento espontâneo ele está diretamente relacionado com a ruminação e com a nossa qualidade de vida. Os pesquisadores viram que quanto mais atividade nós temos nessa rede, maior é a sensação de insatisfação psicológica e maior a nossa infelicidade. Por isso, quanto mais divagamos ou quanto mais ruminamos, mais infelizes nos sentimos. Os pesquisadores também viram que quanto pior o tipo de pensamento, pior as pessoas se sentiam. E uma das conclusões do estudo foi que a divagação ela não era só uma consequência da infelicidade, mas que ela também era a causa dela. Uma outra descoberta desse estudo foi que o nível de felicidade depende mais daquilo que a gente está pensando do que daquilo que a gente está fazendo. A conclusão final foi que uma mente divagante é uma mente infeliz. Quando vivemos situações de abuso narcisista, nós divagamos muito e temos muitos pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a nossa vida. Enquanto você está ruminando, você mantém a sua cabeça nas situações de abuso e não consegue ver as coisas boas que podem estar acontecendo na sua vida. Caso você tenha conseguido se separar, pode parecer contraditório que depois que você finalmente conseguiu sair dessa relação, você não consiga deixar de pensar nela. Alguns estudos foram feitos com soldados que foram traumatizados em situações de guerra e mostraram que neles o sistema cerebral de rede de modo padrão, esse é o nome do sistema responsável pelos pensamentos espontâneos, ele tinha sido alterado. Pessoas traumatizadas, elas têm mais pensamentos divagantes e esse é um dos fatores que faz com que elas se sintam mais infelizes. O nível de estresse e de trauma causado por relações coercitivas, ele pode ser similar ao vivido por soldados em uma guerra. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou colocar o link aqui na descrição, caso você queira vê-lo depois. A ruminação é como um vício que faz com que a gente fique preso, confuso, com dificuldade em conseguir nos recuperarmos. Então, o que fazer para conseguir diminuir a ruminação? Como eu disse, o primeiro passo, aceitar. Aceitar que o que te aconteceu não tem volta. O segundo passo é a educação psicológica. Entender sobre o narcisismo e sobre os padrões do abuso narcisista pode te ajudar muito a compreender pelo que você passou. Isso pode diminuir o estado de confusão e de dissonância cognitiva que essas relações produzem. Tenha muito cuidado com redes sociais. Estar muito tempo em redes sociais pode piorar o seu mal-estar e aumentar a ruminação. Evite de toda forma stalkear o narcisista, saber como ele está ou ficar imaginando o que ele está vivendo. Isso vai dificultar muito você conseguir se libertar dessa relação. Além disso, que práticas podem te ajudar a diminuir a ruminação e a lidar com sintomas de trauma? Psicoterapia pode te ajudar. Na terapia, saímos dos pensamentos e transformamos isso em palavra. Isso nos retira do estado de ruminação e possibilita a criação de sentido e de simbolização para o que a gente viveu. É importante que você encontre um terapeuta que entenda de abuso narcisista, porque se o profissional não entender pelo que você passou ou pelo que você está passando, a terapia pode piorar a ruminação. As tradições orientais já sabem há muito tempo que a ruminação é ruim. Elas consideram a confusão mental como uma das principais causas de sofrimento, de ansiedade e de insatisfação. No budismo, ela é chamada de mente do macaco, que está o tempo todo pulando, gritando, indo para lá e para cá. No Tantra, o yoga energético, se considera que quando uma pessoa está ruminando, toda a energia dela está concentrada demais no sexto chakra e que ela está com os demais chakras desenergizados.
As tradições orientais e as suas práticas, elas têm sido cada vez mais estudadas e comprovadas pela neurociência. O que foi descoberto? A neurociência tem estudado muito as bases neurológicas da meditação. Através da meditação, a gente pode chegar a um estado de calma mental, regulando a nossa atenção. Quando a gente pratica a meditação, a gente fortalece o nosso córtex pré-frontal, a gente aumenta a nossa regulação emocional e a gente diminui a nossa resposta ao estresse. A gente consegue regular a percepção do eu e se distanciar dos nossos pensamentos e emoções. Se você sente que você sofreu transtorno de estresse pós-traumático, é muito importante restabelecer uma conexão com o seu corpo. O corpo te ajuda a te trazer para o presente, aumenta a consciência corporal e a calma mental. O neurocientista Antônio Damasio, ele diz que as sensações do corpo são as emoções que guiam a nossa tomada de decisão. Um estudo publicado pela revista PNAS analisou o que aconteceu com um grupo de pessoas que participou de um retiro de 5 dias, onde elas fizeram vários tipos diferentes de meditação. Depois desse retiro, eles viram que essas pessoas passaram a sentir menos estresse e ansiedade, passaram a reagir menos quando estavam em situações de conflito, melhoraram a atenção, diminuíram sentimentos de depressão e de raiva, passaram a sentir menos fadiga, tiveram mais energia e uma melhora no sistema imune. Eles identificaram uma diminuição significativa no nível de cortisol no sangue, o hormônio de estresse, que pode ser um dos fatores responsáveis por essa melhora. A respiração consciente é uma das estratégias mais simples e rápidas para você conseguir se acalmar e voltar a um estado de presença. Vou te falar um exercício simples que você pode fazer agora. Respire profundamente e exale no dobro do tempo. E quando você exalar, deixe sair um som da sua garganta, como se fosse um suspiro. Se você está numa situação em que pode ficar constrangido de fazer um som enquanto você está exalando, você pode fazer sem o som. Essa é uma estratégia que você pode usar a qualquer momento quando você precisar se concentrar, focar, estar presente e relaxar. Se não for possível para você meditar nesse momento, ative seu corpo. Dance, caminhe, nade, faça yoga, busque uma forma de se movimentar que seja agradável para você. Isso te ajuda a questão da consciência corporal e essa reconexão, a saída desse estado de excessivo pensamento. Por fim, tenha autocompaixão. Ninguém merece nem tem culpa por ter sido abusado. As relações, elas nos transformam, elas podem fazer com que você confie menos em você mesmo, que você confie menos nos outros. No final de uma relação com uma pessoa narcisista, você pode sentir que você nunca mais vai voltar ao normal novamente, mas isso não é verdade. Você pode se recuperar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!